Cabine. Estação do operador. A cabine do operador, ela é disposta nessa disposição, e olhamos aqui os itens que estão dentro dela, tá? Começando pelo 1, que é o rádio. O 2, o monitor digital da coluna de canto. 3, Green Star. 4, alavanca multifuncional. 5, Command Arm, console de apoio-braço. 6, coluna da direção. 7, assento do operador. Na alavanca de multifuncional, o interruptor 1 faz a parada rápida das funções de colheita, onde é um botão de emergência. O 2 são interruptores configuráveis, consigo programar algumas coisas para serem ligadas e desligadas, apertando 1, 2, 3. O 3, retomada do autotrack, então eu ligo ou desligo o autotrack da máquina. Seria a parte de piloto. O 4 é interruptor de retração da cortina de extensão do descarga do elevador. O 5 também seria, em vez da retração, seria o contrário, tá? A extensão e a retração. O 4 e o 5. O 6 e 7 é o interruptor que faz o giro do capô do extrator secundário. O 8 e o 9 faz elevação e abaixamento da caixa de corda de base. O 10 e o 11 faz elevação e abaixamento do cortador de ponta. O 12 e o 13, eles fazem o giro do elevador, esquerdo e direito. E o 14 liga e desliga o elevador. Esses são os botões da parte frontal da alavanca multifuncional de acesso do operador. Na parte traseira da alavanca multifuncional temos os outros interruptores, são 15, 16, que são elevação dos divisores de linha e abaixamento do divisor de linha, do lado direito. O 17 e 18, que são elevação de divisor de linha esquerdo e abaixamento de divisor de linha esquerdo. O 19, que é o interruptor de buzina. E o 20, que são interruptores configuráveis. 2 interruptores ali que eu consigo configurar alguma função nele, tá? No Armrest Console, eu tenho o interruptor das funções de colheita, divisor de linha, caixa de corda de base, rolos de alimentação e picador no 1. O 2, interruptor de função auxiliar. O 3, interruptor de ativação do PosiTrack, se a máquina for equipada com PosiTrack. O 4, ativação do Field Cruise. O 5, velocidade baixa do motor. 6, velocidade média de rotação do motor. E o 7, alta rotação do motor. O 8, velocidade de deslocamento. Daí eu consigo fazer o baixa, média e alta. O interruptor de freio número 9. O 10, interruptor de desconexão para transporte em estrada. O 11, interruptor de ativação dos divisores de linhas flutuantes. E o 12, interruptor de habilitação de corrente de altura do cortador de base e contorno. Continuando no Armrest Console, número 13 é o botão decodificador configurável. Ele é uma opção para fazer alguma configuração. O 14, decodificador de propulsão, é aí que eu faço o ajuste da esteira quando estou em terreno inclinado, tá? Compenso mais para um lado ou mais para o outro. O 16 é o interruptor de reversão do ventilador de refrigeração, então, onde eu faço o acionamento da reversão. O 15 é um interruptor de alarmes e controles do operador, então eu entro ali para
entender sobre os alarmes, tá? O 17, interruptor do lavador das janelas laterais. O 18, interruptor do limpador de para-brisa das janelas laterais. E o 19, interruptor de diagnóstico, tá? Eu entro ali na seção de diagnóstico para ver códigos de falha. No Command Arm, tá? Vamos entender os interruptores, tá? A parte de... o número 1, cortador de pontas do lado esquerdo. Número 2, cortador de pontas do lado direito. O 3 e o 4 são engate de facas, lado esquerdo e lado direito. O 5 e o 6, inclinação dos divisores de linha, esquerdo e direito, tá? 7 e o 8, inclinação para baixo do divisor de linha, esquerdo e direito. O 9, interruptor de acionamento do extrator primário. O 10, engate do extrator secundário. O 11, interruptor de rotação do capô do extrator primário para a esquerda. E o 12, a inclinação do capô do extrator primário para a direita. Seguindo com o Command Arm, o 13 seria o interruptor de confirmação. 14, interruptor de cancelamento. 15, botão do menu principal. 16, botão de início. 17, botão giratório de seleção. E o 18, interruptores de atalho de A a J, tá? Então, consigo configurar atalhos aí. Ainda no Command Arm, temos os interruptores 19, que são elevação e abaixamento do rolo pré-tombador. O 20, que é elevação e abaixamento da faca do lado esquerdo. O 21 faz a elevação e abaixamento da faca do lado direito. O 22, que é o interruptor de elevação do elevador, de reversão do elevador. O 23 é o interruptor de elevação. O 24, interruptor de abaixamento do elevador. O 25, controle automático do ar-condicionado. O 26, controle de acionamento do rádio, quando está equipado. E 27, interruptor de luzes, tá? Então, consigo fazer a maioria das funções mexendo só no Command Arm. Monitor digital da coluna de campo. Fica localizado dentro do painel, nessa coluna. O monitor digital da coluna de canto tem a luz indicadora para parada de motor, depois o nível de carga do motor, indicador de seleção de marchas, indicador de freio de estacionamento, colhedor em neutro, pressão do corte de base, luz de alerta do motor, luz indicadora de informações, nível de combustível, temperatura do fluido do sistema de arrefecimento, rotação do motor, velocidade de trabalho, temperatura do óleo hidráulico, altura do corte de base, altura alvo do corte e rotação do extrator primário. Então, ele traz todas essas informações instantaneamente. Monitor GS3 2630. Esse é o monitor Greenstar 2630, tá? GS3. No monitor, eu tenho algumas configurações aí. Entrei no monitor no Greenstar, na aba do Greenstar. O C, eu tenho a parte de cana-de-açúcar. No interruptor D digital, eu tenho centro de mensagens. No E,
o GS3 Green Star. No F, eu tenho gerenciamento, o monitor entrar direto no monitor. O G, gerenciamento de layout. O H, gerenciamento de acessos. O I, vídeos, quando está disposto. E o J, calculadora. Vamos identificar os ícones do monitor, tá? O ícone 1 é o principal, de cana-de-açúcar. O 2 é o início. O 3, menu principal. O 4 é para inserir, ou um aceite, tá? O 5, cancele, para voltar para trás. O 6, retorne ou volte. O 7, configurações. O 8, próxima etapa, quando vai mudar de etapa, quando dá sequência. O 9, diagnósticos e calibrações. O 10, calibre. O 11, apague. E o 12, horas do motor e elevador, tá? São os ícones do monitor. Dentro dos ícones do monitor ainda temos o ventilador de exaustor, que é o número 13, 14, alarmes, o 15, elevador, 16, motor, 17, cortador de base, 18, ventilador de arrefecimento, 19, picador, 20, pontos de ajuste, 21, alertas de informações ou monitor de atividade colhedoras, 22, alerta de serviço, 23, alarme de parada, e o 24, divisor de linha flutuante, controle da altura da caixa de corda de base e contorno. Esse é o layout da primeira página, tá? Página inicial. O A seria para subir a altura-alvo, o B para baixar a altura-alvo, a altura que eu estou querendo fazer o corte. O C, altura real para a altura-alvo. Qual que é a diferença entre a altura real e a altura-alvo que eu estou querendo. E o D, subir a pressão-alvo. O E, baixar a pressão-alvo. E o F, pressão real para a pressão-alvo. Então, as variações, a configuração de variação que eu tenho na tela inicial. Quando o valor da faixa de configuração, o valor eu aperto para mais ou para menos, tá? O B aumenta e o C diminui, tá? Esse exemplo aí é o valor que eu estou colocando da configuração da altura de corte, tá? A mesma coisa nas outras configurações, tá? Eu posso aumentar ou diminuir, tá? No caso aí, fazer a altura-alvo. Na segunda parte da tela do GS3, esse é o layout que aparece, tá? Divisão 2, aperto no íconezinho da colhedora, ele muda para a parte 2. E esse é o ícone que eu apertando vai para a parte 3, tá? Então, eu tenho configuração 1, 2 e 3. Na aba 2 do monitor, temos algumas configurações que ficam na parte inferior, que são configuráveis, tá? Eu posso deixar uma opção ou outra opção, tá? Na primeira opção, a parte de orímetro, tá? São os orímetros acumulados, tá? Orímetro do motor, orímetro de industrial ligado, orímetro de elevador e de inatividade. Na segunda parte, que é a parte de configuração para poder selecionar o que eu quero que deixe aparecendo, tá? Eu tenho ali divisores de linha, divisor de linha esquerdo, altura do corte de base, divisor flutuação, divisor direito, exaustor primário,
elevador, motor e rotações dos motores, tá? Ativação dos controles configuráveis, tá? Controle de ajuste dos alarmes de operação. Eu entro na aba seguinte, clico no A para selecionar a ativação dos controles configuráveis. B, C, D, E e F ficam como opcionais para mim poder configurar os interruptores, tá? Então eu consigo selecionar nessas opções o 1, 2, 3 na parte frontal da alavanca e o A e B na parte inferior da alavanca, tá? Então esses ajustes eu consigo fazer conforme o operador entender que fica melhor. Ajustes pessoais de tempo, tá? Eu tenho aí os ajustes que podem ser editáveis, pré-configurados em 5 segundos, tá? Para ativar o alarme. Então, o A, tela do extrator primário, o B, transmissão, C, elevador, D, motor, E, flutuação, F, fim de linha, G, ajuste da flutuação, H, tela limite de velocidade, I, tela de ajuste de operador, J, tela de diagnóstico, K, tela de alarmes e o L, tudo ligado. Posso selecionar todos, escolher alguns para estar deixando ativo. A edição do ajuste de alarme, tá? O ponto de ajuste, coloco no caso, no exemplo, a pressão do alarme indicador, 5 segundos, tá? Ativo ou não ativo, 5 vezes, ativo ou não ativo. E no segundo, habilitar o alarme indicador, o B. O C, a frequência do alarme, tá? Que vai de escala de 1 a 10. O D, pressão do alarme de corda de base. O H, habilitação, o E, habilitar o alarme do corda de base. E o F, frequência do alarme de corda de base. Então, essas são as abas que eu consigo editar e configurar, ativando ou não, tá? Ativo o E ou B, daí eu consigo configurar o ponto de ajuste de pressão alta do picador e o ponto de ajuste de pressão alta do corda de base. Extrator primário, clicando no ícone em destaque em amarelo. Configurações do extrator primário, vamos dar uma olhada no painel primeiro, tá? O C é o gráfico. D, ajuste de rotação do ventilador. E, ajuste de limite superior de rotação do ventilador. F, limite superior de rotação do ventilador. G, ajuste do limite inferior de rotação do ventilador. H, limite superior de rotação do ventilador. K, caixa de ativação de Smart Power. L, ajuste de rotação de Smart Power. E o M, caixa de ativação do giro do capô do extrator. No elevador que tenho de teclas ajustáveis, começa do C, caixa de ativação do giro do elevador, de girar junto, fazer o giro automático. Ajuste do giro do elevador, o D. O E, caixa de ativação do alarme. O F, caixa de ativação. G, gráfico da velocidade do elevador. Então, em percentual, eu tenho o gráfico, e esses parâmetros são configuráveis. Na parte de material rodante, direção e esteias, o que são configuráveis. O C, tecla programável da inclinação da direção para a esquerda. D,
tecla programável da inclinação da direção para a direita. E, gráfico da inclinação da direção. F, caixa de seleção. O G, ponto de ajuste da inclinação da direção. E o H, caixa de seleção. E ponto de ajuste 2 da inclinação da direção. Então, como vimos lá nas configurações, todas essas são editáveis. Clicando na tecla programável de configuração de velocidade máxima da colhedora, eu tenho essa caixa que aparece. Clicando em transmissão, tá? Eu consigo fazer a edição, tá? Clicando no motor, eu abro a aba de configuração do motor. Eu tenho de caixa de configuração aí, caixa de ativação do Auto Field Cruiser. O D, caixa de ativação de Field Cruiser. O E, tecla de ajuste de rotação do motor. F, ajuste do Field Cruiser. G, tela de ajuste de rotação intermediária. E o H, ajuste de rotação intermediária. Então, esses são parâmetros editáveis também, que estão disponíveis no nosso monitor. Mudando de seleção para configuração da flutuação de divisor de linha, controle de altura da caixa de corda de base. Selecionei, entro nessa aba. Nessa aba eu tenho a controle de altura de flutuação dos dois divisores, esquerdo e direito, e no centro eu tenho a altura do corte de base, tá? Configuração de fim de linha, se equipada, tá? Se o equipamento tiver fim de linha, ela consegue levantar o divisor de linha ou o corte de base assim que chegar que foi acusado fim de linha. Posso configurar também. Para habilitar o contorno automático dos divisores de linha após 5 segundos, tá? Ativar o ícone OEA. O B é o tempo de resposta dos divisores de linha. C, habilitar a pressão alvo do corte de base. O D, tempo de retorno automático da pressão do corte de base. E, tempo de retorno automático da altura do corte de base. E o F, tempo de resposta do corte de base. Na tecla de monitoramento de atividades da colhedora, MAC. Se eu clicar no monitoramento de atividades, vai aparecer para mim na aba de seleção, começando pelo A, horas acumuladas. P, distância acumulada. C, horas desde a última redefinição. D, distância desde a última redefinição. E, horas do motor da colhedora. F, colheita. G, manobra de cabeceira. H, deslocamento sem colher. I, motor ocioso. J, horas do elevador. K, ícone de reinício. Dentro do monitor de atividades, nós temos separações por turno, o que foi feito, tá? E temos a atividade que foi realizada, tá? Dentro do monitor, tá? Então, tenho os 3 desde a última reprogramação, o flutuação e as horas trabalhadas, tá?